Então, Leila, e você que trabalha com entidades, vamos dizer assim, já foi presidente, é vice-presidente, eu sou muito leigo nesse quesito, mas sei que o mercado de eventos, o setor de eventos, sempre teve o seu sindicato, teve as suas entidades. Isso aí eu estou falando do profissional de eventos propriamente dito, né? Só que eu nunca ouvi nada a respeito do que o sindicato fez por nós profissionais de evento. Mas veja, eu não tenho o contato com as pessoas e também não estou tão por dentro para ter essa certeza. Você acha que antes e até principalmente durante a pandemia, você viu o sindicato, as entidades que cuidam da nossa área atuando de uma forma a melhorar as condições tanto de trabalho como, enfim, num geral? Muito, Edu, muito. Foi um trabalho árduo e eu aproveito aqui o espaço no canal para que, de fato, peço para que as pessoas vão atrás disso, porque é um trabalho muito, muito árduo das entidades. Como são poucos que participam, Edu, pouco se expande, pouco se fala. Mas como eu estou diretamente ligada a isso, e a gente até chegou a fazer um resumo, eu não vou lembrar aqui, de quantas reuniões foram feitas, inclusive de aproximação, e junto com o sindicato, porque hoje um dos nossos diretores é presidente do Sindipron, e o quanto este homem trabalhou essa pandemia para tentar se movimentar, principalmente nas esferas governamentais. Então, tem muito trabalho, Edu, mas também tem muita reclamação. Eu entendo que tem, porque chega muito pouco, se consegue muito pouco, porque o nosso setor é muito pouco organizado nesse sentido. E quando você vai, por exemplo, para o Ministério da Economia, eles querem saber do número, qual a representatividade do setor para a economia do Brasil. E aí você acha que a gente cai num... Desculpa, você acha que a gente cai meio que numa... Como é que eu posso dizer assim? Num circuito que não tem fim, ou seja, você não tem número porque você não mede, mas você não mede porque você acaba não conseguindo fazer essa medição, mas você não consegue medir porque você não tem número, entendeu? Você acha que é mais ou menos por causa disso? É um ciclo vicioso. Então, uma das coisas mais inteligentes que nasceu agora nas nossas reuniões, nos nossos encontros entre entidades, através da CBIE, Edu, começou como fórum, eu participo desde 2013, que o Fórum Eventos é uma aglutinação de todas as entidades, só para entender quais são os assuntos transversais que toda entidade fala, isso que é o assunto transversal, que é em comum e que poderia ser alocado numa única entidade ou numa única câmara para ter voz junto à esfera governamental. De fórum, virou esse período de pandemia, ela se transformou na CBIE, que é a Câmara Brasileira da Indústria de Eventos. A CBIE, eu sou uma diretora executiva lá, tento, na medida do possível, ajudar. Ela não tem um CNPJ, a gente faz encontros mensais para entender o que cada entidade está fazendo, para tomar força e falar, poxa, então esse assunto dá para a gente todo mundo ir junto. A PERSE é um exemplo disso. A PERSE, que está para ser aprovada agora no Senado, ela é um exemplo de trabalho. Como é que é o nome? PERSE. PERSE, o que é uma PERSE? PERSE é um decreto, ela está praticamente sendo aprovada. Estamos aí num período de subir para a instância do Senado, e ela é um projeto de lei e pedindo vários pedidos, Edu, para todo o nosso setor, tanto ajuda para as empresas quanto para contratações. Depois vale a pena pesquisar, é a PERSE 5, é o projeto de lei 538, se eu não me engano, daqui a pouco eu olho e te mando, se você quiser, você agrega aqui nos seus comentários. Agrego sim. Foi um trabalho da Câmara Brasileira da Indústria de Eventos, e aí, Edu, foram duas ações muito importantes. A gente entender que precisamos estar separados de turismo, porque existe um ministério para cuidar do turismo, já está bom, já está muito bem cuidado. Eventos não tem ninguém, e eventos está no Ministério do Turismo, que nos parece bem errado, porque vira essa bagunça de não saber nem definir o que é uma feira de negócios e o que é um evento baladão lá na comunidade à noite. Tudo está em evento, você percebeu? Sim. Por isso que a gente está proibido de trabalhar, inclusive.
Sim. Porém, sem me estender, mas ser um pouquinho mais, tentar ser um pouco didática. Por favor. O que nós percebemos, que eu achei incrível, que foi muito acertado, é a falta de um KNAI de eventos. Um único KNAI. O nosso problema de não ser visto dentro de um Ministério da Economia, um dos problemas, é porque nós temos mais de 9 mil, mentira, nós temos mais de 800 KNAIs. Sabe o que é KNAI? Desculpa, não, era isso que eu pedi para você. O que é um KNAI? O KNAI é o número que você escolhe de objeto de atuação da tua empresa ou da tua atividade. Certo. Então, quando você se transforma num MEI, ou se você transforma numa pequena empresa... Eu preciso escolher um KNAI principal. Eu posso até ter secundários. Você tem que escolher um KNAI principal, exatamente. Ok. Então, a quantidade de KNAIs, aí o Ministério olha e a gente fala, nossa, nós geramos 13, não sei, 237 bilhões, foi o último número, a gente representa 13% do PIB. Aí o Ministério olha e fala, qual KNAI? Onde? Eles estão loucos, porque quando olha individualmente cada KNAI, Edu, tá tudo tão pulverizado. Por isso que não tem encontro, não tem representatividade, não tem voz e não tem visibilidade, que é o que nós estamos agora pagando um preço muito alto. Olha que sacada, Edu, você ir trabalhar com evento, o seu KNAI principal é evento. Pronto, todo mundo tem esse KNAI. E depois, nos outros adicionais, você vai colocando as suas outras atividades. KNAI do produtor, KNAI da cenografia, KNAI da montadora, KNAI do buffet, só que o KNAI principal é de eventos. Aí você tem como bater na porta do Ministério da Economia e falar, tá aqui, ó, o que a gente gera. Você tem uma noção de quanto gerou em termos de volume, de faturamento, enfim, de circulação de valores em eventos? Não digo nem 2020, porque 2020 talvez tenha sido fraco, claro. É que a última pesquisa que foi feita, a gente tem uma pesquisa, a última pesquisa foi feita, ela é datada de 2017, é uma pesquisa que ainda está circulando. Eu prefiro não falar em número e prefiro te mandar essa pesquisa e você põe aqui no descritivo da nossa entrevista, tá? Porque eu não posso errar, isso é muito importante. Mas, assim, você acha que a gente chega em bilhões? Chega em bilhões. Ou seja, Edu. Não é algo que a gente fala, não, faturou, sei lá, 200 milhões, que já é bastante, Edu, mas a gente está falando de bilhões, certo? Olha, eu não quero errar, eu vou te mandar essa pesquisa, ela é o que está baseando a gente, inclusive nos pleitos, em todas as esferas governamentais, municipal, estadual, federal, é onde a gente bate muito nessa tecla, e isso é determinante, o seu canal é muito bem-vindo para alertar. Então, voltando a essa pergunta, tem muito trabalho sendo feito, mas também pouco divulgado, porque... tem um descrédito girando em torno disso, Edu, porque tá todo mundo, cada um correndo para o seu lado. Não, e ninguém vê nada, tá todo mundo sofrendo, né? Tá todo que nem tem pessoas que estão. A produtora que a gente conversou agora há pouco, ela tá há 1 ano sem trabalho. Como é que você fica 1 ano sem trabalho, Leila? Você sustenta as outras pessoas. Assim, olha, teve gente criando canal de YouTube, tem gente fazendo docinho, o pessoal tá tudo tendo que se virar porque simplesmente não tem de onde tirar dinheiro. Não tem de onde, Edu, e não tem subsídio, e não tem como ser subsidiado pelo governo, porque a gente também tava ali, ó, tudo meio flutuando entre a informalidade, sabe? Isso é importantíssimo a gente discutir. O que nós vamos fazer a partir dessa nossa experiência, Edu? O que de fato nós vamos fazer? Que aí eu volto a falar de novo que assim, o setor precisa muito de regulamentação. Eu acho que em 2 caminhos, esse que a gente está conversando agora, que a gente acabou, enfim, está conversando ainda, né? E outro que é toda a parte de atuação no mercado, e alguns exemplos são, puxa vida, uma concorrência, você ter 14 participantes numa concorrência. E aí, como eu já falei aqui também, assim, com certeza já tem um que ganhou ali. Já tem um ali, o resto tá só cumprindo tabela. Ou então, uma outra hipótese é que daí o cliente, não estou dizendo que façam, mas podem fazer simplesmente um Frankenstein. Pega as melhores ideias dos 14 projetos e monta, e escolhe um doido qualquer, fala, ó, eu quero que você monte isso daqui para mim, ó. Já tá tudo lá desenhadinho. Então, são Edu, coisas... E você
está coberto de razão, ainda é uma prática, provavelmente isso vai acontecer e as pessoas vão estar num desespero por trabalho e vai se submeter. Então, tem muitas coisas para ser discutida aqui nesse tema, Edu. Uma, pela propriedade intelectual, que é onde também... a gente mais briga, o nosso Isso setor é o que mais briga. Você sabe que uma vez eu fui tentar ir atrás de registrar uma ideia, de registrar uma ideia, eu desisti, primeiro pelo custo, segundo porque ela tinha que ter mais tanto detalhe, tanto detalhe, que não ficava inviável, não dava. Então, hoje em dia, tudo que a gente cria, se alguém copiar, não vai acontecer nada, sabe? Então, realmente precisa regulamentar. Dentro da Abrace, a gente tem alguns GTs, que são os grupos de trabalho. Tem o GT Regulamentação, tem o GT Educação, que a gente fala muito de capacitação para dentro da nossa área. O que é GT? Desculpa, eu falei lá. GT é Grupo de Trabalho. Ah, tá bom, perdão. Grupo de Trabalho. E aí tem o GT Benefícios e o GT Relacionamentos. Do grupo de trabalho, por exemplo, de regulamentação, está com um trabalho lá, está com um projeto muito interessante de ter pelo menos alguns componentes que as empresas precisam ter para se caracterizar como, por exemplo, uma montadora de stand e estar numa concorrência de forma leal com outras. O que, por exemplo, vou dar um exemplo, que tenha no escopo dessa montadora um arquiteto responsável. Pelo menos. Claro. Entendeu? Então, a gente, claro, tem uma discussão enorme, poxa, mas a gente agora também vai tirar não sei quem da parada. Não, tem espaço para todo mundo, mas o cliente vai fazer essa escolha. O cliente tem que distinguir o que ele precisa para a empresa dele. Claro. E aí, quando a gente fala, Edu, de protocolos ou de regulamentação, só para voltar um pouco e contextualizar, foi o trabalho árduo que a gente fez enquanto entidade, enquanto Sindiprom, enquanto as entidades, foi muito para trabalhar sobre isso, como nós vamos voltar, quais vão ser os critérios de escolha, porque vai ser pega para capar, né, Edu? Quando tiver trabalho, vai ser. Vai. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado para não voltar a ter acidentes de trabalho, para não voltar a ter pessoas totalmente despreparadas dentro de um pavilhão ou dentro de um evento. E tem muito, hein? E é um perigo. E aí, Edu, voltando para uma outra coisa que você falou, que é muito importante, eu também quero registrar aqui, que é essa questão do pagamento 120 dias, 180, que você falou ali atrás. E a Ampro fez um trabalho, eu não sei se você viu e se você pesquisou, a Ampro fez um trabalho... Não pesquisei, vou pesquisar. Com essas empresas, que foi uma coisa espetacular, Edu. À medida que cada empresa fazia uma divulgação, por exemplo, nas redes sociais, sobre alguma campanha de ajuda a necessitados ou campanha de ajuda XPTO, todos os diretores entravam nos comentários desse CEO, por exemplo, e falava: muito legal você estar ajudando as mães da favela com não sei quantas doações. O que você está fazendo para o seu setor? Olha a corrente de colaboradores que estão sendo, de trabalhadores que estão sendo impactados pelos 120 dias que você faz de pagamento. Perfeito. O que adianta olhar para fora e não olhar para os seus fornecedores, para os seus parceiros de trabalho? Isso foi um rebuliço, Edu, que vale a pena pesquisar o trabalho primoroso que a Ampro fez nesse sentido. Mudou, Edu, o formato e a forma de pagamento de 3 grandes players no mercado que estavam fazendo isso. Puxa vida, que legal, sensacional. Então, foi sensacional e foi graças ao trabalho de uma associação. Então, é importante a gente divulgar isso também, Edu. E, às vezes, parar de achar que precisa ir buscar muito longe. Às vezes, só o que a gente precisa nas entidades são mais braços para fazer tudo isso acontecer, porque ideia e dores são as mesmas de todo mundo. Sim. Só que a gente percebe que tem muita gente se movimentando paralelamente, mas não quer estar lá numa associação. Ai, gente, é porque paga R$170 por mês, é um absurdo. 170, por exemplo, estou falando da nossa associação, mas o que a gente precisaria são pessoas com mais cabeças desenhando esses projetos e fazendo isso acontecer. Por exemplo, capacitação. Mas eu acho, Leila, e essa é a sensação que eu tenho enquanto eu tive a empresa registrada, não MEI, tá? Mas enquanto eu tive a empresa,
que eu pagava alguma coisa, se eu não me engano, eu não lembro se era para o Sindiprom ou para alguma outra, e aí você paga, mas é o que eu falei, você não vê. Se as pessoas começassem a enxergar aquilo que de repente fazem por ela, né? Quais são os benefícios? Com certeza as pessoas não reclamariam de pagar. O problema é você pagar e não ver nada acontecer, né? Eu acho que o grande X é não ver acontecer. E veja, não digo que não está sendo feito, mas as pessoas não veem acontecer. Então, precisa achar uma forma de divulgar essas coisas que estão acontecendo. O negócio da Ampro, que eu vou pesquisar e de repente vou colocar aqui, se não aqui, vou colocar no Instagram, porque isso é muito legal. Você fala, mudou 3 players no mercado. Cara, são 3 players no mercado, provavelmente, que investiam muito em eventos e davam muita dor de cabeça para muitos fornecedores. Eu passei por uma situação dessa, onde num grande evento, um lançamento, estava tudo previsto para pagar em 30, 45 dias, foram pagar acho que em 90. E existia ainda um boato de que não pagaram porque lá fora o ano fiscal vencia num determinado período que coincidia, você entende? Ou seja, eles não pagaram para ter dinheiro em caixa. É duro, Edu. Isso é muito doído pra gente. Você entende? Então, assim, é interessante, é muito importante que tenham essas atitudes, que a gente jogue no ventilador mesmo, justamente para, não é por aí. E se não formos uma massa, né? Se não formos se não formos unidos, a gente nunca vai ter força para ir de frente contra eles. Você, não como Bueno, ou qualquer empresa que tenha alguma dificuldade, nunca vai ter força ela sozinha, né? Não tem. Sozinho, não, a gente não anda 2 passos. 2 passos. Os 2 que andam, normalmente a gente volta para trás. E você é muito difícil. Muito difícil. E a gente tem uma outra dificuldade, que é justamente como fiscalizar a participação das empresas nisso que você está propondo, nisso que estejam propondo, né? Porque, veja, vamos supor então, olha, vamos supor que chegamos é só um exemplo ridículo, mas vamos supor que chegamos à conclusão de que se o cliente não pagar em 30 dias, ninguém trabalha para ele. Sei lá, é ridículo, mas é um exemplo. Mas é um exemplo, é um bom exemplo. Você faz, sua vizinha faz, seus conhecidos fazem. Mas, cara, como é que você controla todas as agências no mercado para ter certeza de que alguém não vai fazer? Porque se alguém fizer, o plano já foi para baixo. Só controlaria se todos estivessem numa mesma entidade, como é, por exemplo, os órgãos regulamentadores, né? A gente, como associação, a gente não é regulamentador. Mas vamos falar do CONAR, que regulamenta a publicidade? Sim. Vamos falar de uma OAB, que tem voz, que vai lá e derruba? Sim. Enquanto não tem volume e compartilhamento de ideais e tomadas de decisões, vai virar tudo sempre bons papos, gostoso de estar aqui discutindo, mas com poucas ações. Claro. Não dá para regulamentar e não dá para fiscalizar, mas dá para combinar a regra do jogo, e se todos não se submeterem, o mercado tem que mudar. Então, assim, por exemplo, lá na Abrafec, e foi muito ruim, isso a gente já discutiu em outros canais, na Abrafec a gente fazia só uma orientação, porque a gente não poderia impor, de não participar de concorrência da concorrência. O que significava isso? Agências que estavam numa concorrência e chamavam 3 empresas de cenografia para fazer 3 projetos. Eu fui obrigado a fazer isso, e não concordo. Eu cheguei a fazer todo mundo para trabalhar à toa, sendo que a nossa capacidade intelectual, o nosso tempo é o que de mais precioso nós temos. Verdade. E a gente começou a fazer um combinado. Edu, nós mudamos muitas agências que começaram a perceber que todas as empresas de cenografia que ela estava acostumada a trabalhar, todas começaram a falar não, concorrência da concorrência eu não participo. E eu acho perfeito. E aí a coisa mudou pouco, de forma tímida, mas mudou. Mas partiu da onde? De uma conjunção ali de empresas que perceberam que a dor era a mesma e que algo precisava ser feito. Se você nem se junta para ver se a dor é a mesma, como você quer alterar o mercado se nem juntar você consegue juntar? Verdade. Eu estava aqui procurando, Edu, o nome da nova associação de produtores que nasceu. Eu não sei se você conhece. Não conheço. Depois você puder me mandar. Foi um trabalho muito...
Edu, o projeto de lei da PERSE é sim a PL 538, tá? Que é um caminho para uma regulamentação, que é importante depois a gente passar, eu te passo isso para você por aqui. Ok. E nasceu agora, Edu, deixa eu te dar o nome, ele é um pouco recente, mas é um trabalho belíssimo que a Cláudia Silva está fazendo, que é a Amprotec. 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 Muito bem. Ela já está nas redes sociais, deixa eu ver como que ela está Se você depois tiver um contato dela, para eu também conversar com ela, se você não se incomodar, para ela também contar um pouquinho do que está acontecendo, e a gente vai divulgando, né? Ela é ótima, é a Cláudia Silva. A Amprotec, Edu, é a Associação Nacional de Produtores, olha aí, Bom, de produtores e técnicos de eventos. Importante, muito traz ela para conversar. Vou trazer. Porque ela também percebeu das dores e falou assim, não, então o negócio é se juntar, porque não adianta, se a gente não tem voz, a gente mal consegue fazer uma manifestação, se ninguém vê a nossa manifestação. Tentamos fazer uma manifestação, a última que foi feita, Edu, o único momento que a gente conseguiu sair em algum canal de divulgação foi a Rede Globo falando que a gente estava atrapalhando o trânsito na Avenida Paulista. Triste, triste. É muito triste, triste, é muito triste.